Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. Meus amigos, a taxa Selic subiu de novo. Meu Deus, o que está acontecendo no Brasil? Enquanto os juros nos Estados Unidos estão em queda, aqui no Brasil estamos subindo a taxa de juros e a Bolsa de Valores está caindo. Meu Deus, onde vamos parar aqui no Brasil? Fato é que eu vou te explicar tudo nesse canal. Tem oportunidade pra caramba para quem gosta de investir em ações e fundos imobiliários e eu vou te explicar o porquê que a taxa de juros subiu novamente, como você pode ganhar dinheiro com isso e até mesmo se proteger. Então fica até o final desse vídeo que você vai ter todas as suas dúvidas solucionadas por aqui, tá certo? O que eu te peço já de antemão é para você se inscrever no canal, tá certo? Aperta o botãozinho de se inscrever, ativa o sininho, coloca lá todas as notificações para que você esteja sempre junto comigo aqui. Bom, mas primeiro de tudo, vamos relembrar duas coisas muito importantes aqui. O que é inflação e o que é taxa de juros, a taxa Selic brasileira. Vamos lá, a inflação, de uma forma bem grosseira aqui, ela é o aumento generalizado no preço dos produtos. Então, por exemplo, só o tomate subiu, tem inflação, André? Não, a gente para apurar a inflação no Brasil, a gente tem que pegar uma cesta de produtos. Então vai lá o tomate, o arroz, a farinha, o pão, a gasolina. Tudo é jogado numa cesta ali e nós vamos tirar uma média. Opa, o tomate subiu, o arroz caiu, a gasolina subiu, a energia elétrica subiu, o azeite caiu, o feijão subiu. Essa média vai ser chamada de inflação, caso a gente tenha uma média positiva, e se tiver uma queda no preço dos produtos, a gente chama de deflação. O Brasil, neste momento, está passando por uma inflação. A gente está com problemas aí, eu vou te explicar o porquê, né, para segurar o preço dos produtos. Os preços estão subindo, então nós estamos com uma inflação. Tá? Para segurar o preço não pode subir muito, porque você imagina, né? Se uma Coca-Cola hoje custa R$1, né? Uma Coca-Cola custa R$10, daqui a pouco ela já custa 15, no dia seguinte ela custa 18, a gente perde a mão aqui no Brasil, não pode acontecer, a gente já passou por isso antes do Plano Real, em 1994, que veio para solucionar a nossa inflação aqui no Brasil, tá? Então, o que o Brasil tem que fazer? Ela tem que trabalhar com uma taxa de juros mais elevada, no caso de uma inflação que está subindo, e quando a inflação dá um respiro, o governo pode cair a taxa de juros, a famosa taxa Selic. Então a inflação subiu, a gente tem que subir os juros agora, é isso que o governo está fazendo, é um remédio amargo, não é bom para a economia e não é bom por quê? Taxa de juros mais alta significa que as empresas vão ter crédito mais caro. O banco já começa a emprestar o dinheiro mais caro, os juros ficam mais altos. Tanto é que nessa fase, as construtoras acabam vendendo menos imóvel, porque as pessoas não querem pagar juros caros, acabam comprando menos carro, menos moto, tá certo? Elas acabam gastando menos. E as empresas também, elas acabam captando menos empréstimo porque os juros estão muito caros. Então elas deixam de investir no mercado, elas deixam de fazer novos projetos, elas deixam de contratar novos funcionários, porventura mandam funcionários embora, tá? E isso tudo acontece porque os juros estão mais caros. Bom, o governo é ruim de estar fazendo isso? Ele não tem pena do brasileiro? Na verdade, é um controle, é um remédio amargo para a inflação. Quando você aumenta a taxa de juros, a gente tem ali um freio na economia, as pessoas acabam indo comprar menos, porque perderam emprego, ou não estão conseguindo fazer mais serviços aí na rua, e acabam comprando menos. Consequentemente, a indústria entende que está vendendo menos, e aí ela precisa derrubar os preços, tá? É um remédio amargo, mas que nesse momento se faz necessário. Agora, quais são os principais motivos que estão levando, né, a alta da inflação no Brasil? Bom, neste ano nós tivemos aí um problema de chuvas, né, uma escassez hídrica, e aí o que acontece? A gente tem a energia ficando mais cara, e a energia ficando mais cara, ela afeta uma cadeia completa na produção de produtos, tá? E nós tivemos também uma severa seca aí em muitos pontos de produção agrícola, deixando o quê? A produção menor e o preço maior, porque muitas pessoas precisam consumir, você tem menos produtos, os produtos acabam sendo vendidos mais caros para cobrir o prejuízo. Então nós tivemos uma seca, uma questão hídrica, elevando o preço da energia elétrica, os produtos agrícolas ficaram mais caros e além do que, nós tivemos uma alta do dólar, porque muitos investidores estrangeiros estão olhando para o Brasil desconfiados. Pô, a política fiscal não está fechando redonda, o governo não está fazendo um trabalho legal no Brasil, eu não vou colocar meu dinheiro lá. E nós tivemos uma fuga de capital estrangeiro muito grande. Então o que eles fizeram, os estrangeiros? Opa, quando eu investi no Brasil, eu cheguei com o meu dólar, troquei pelo real. O real foi mais procurado, o real se valoriza. Agora eles fizeram o caminho inverso. Me devolve o meu dólar que eu estou indo embora lá para os Estados Unidos, me devolve o meu euro que eu estou indo para a Europa, o real fica aqui no Brasil desvalorizado, porque as pessoas, os investidores não estão investindo aqui, tá? Só que esse aumento no preço do dólar foi ruim. Por quê?
né, a gente tem muitas empresas que têm que importar produtos lá de fora dolarizados. A própria gasolina, o petróleo, ele é cotado em dólar. A gasolina ficando mais cara também afeta toda uma cadeia de produção aqui no Brasil. E só para você ter uma ideia, nós estamos hoje com uma média de inflação de 4,5%. A média estipulada pelo Banco Central, para a gente ter uma meta mais tranquila ali, uma economia mais saudável, é de 3%. Então, infelizmente, a taxa Selic deve se manter alta aí por mais tempo. Agora, a notícia positiva é que nós temos o quê? Oportunidades para quem gosta de investir em ações, fundos imobiliários. Eu vou te mostrar um gráfico aqui, né, de como funciona a Ibovespa e a Selic é o mesmo, ali num gráfico você vai entender. Quando a Ibovespa sobe, a gente tem o movimento da Selic. Quando a Selic sobe, a gente tem o movimento da Ibovespa. Olha aqui, ó, no gráfico, fica muito claro. Olha aqui, ó, quando nós temos aqui a Ibovespa subindo, geralmente é porque a Selic está caindo, tá? E quando a gente tem o caminho inverso, a gente tem também. Ou seja, uma Ibovespa caindo significa que os juros estão subindo e vice-versa, tá? E o que está acontecendo agora nesse momento? Novamente, os juros estão subindo e a bolsa está caindo. Então eles funcionam como um X, digamos assim. Uma linha vai para um lado, a outra vai para o outro, tá? Isso aí se prova por décadas. Então nós estamos num momento de oportunidade. Lembrando que o Brasil ele é cíclico, né? A Selic não vai ficar em alta durante décadas. Uma hora ela vai ter que cair para a gente estimular a economia e quem está comprando ações e fundos imobiliários nesse momento vai ver as boas ações e bons fundos imobiliários se valorizar num futuro próximo, tá? Olhando aqui o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira aqui no Brasil, com a mediana, a expectativa do mercado frente aos principais indicadores econômicos, o que a gente pode ver? Né? Que a inflação ainda não está sob controle. Olha lá, ela saiu de 4,38% nas últimas 4 semanas, né? Essa é a expectativa para o fechamento de 2024. Tá? Uma semana era 4,55, já subiu de novo para 4,59. Então a gente ainda não está controlando a inflação. A notícia positiva, né, que se a gente olhar para 2025, ó, eles já trabalham com um valor menor, fechando ali em cerca de 4,03, mesmo tendo subido ainda um pouquinho aqui a expectativa. Em 2026, já teria aí 3,61%, chegando em 2027 próximo da meta de 3,5%. Esse cenário realmente sendo batido, né, o governo fazendo um bom trabalho, gastando menos do que deveria, a gente vai ter uma bolsa de valores para cima nos próximos anos. Bom, olhando aqui a taxa de câmbio, né, também uma perspectiva do fechar o ano em 5,50, tá? E uma Selic em torno de 11,75. Então a gente ainda deve ter um pouco mais de alta aí sim de taxa Selic aqui pelo Brasil, tá certo? Mas entendam que o Brasil ele é cíclico, né? E para isso a gente tem que ter o quê? Uma boa estratégia, uma estratégia bem definida para que você não sofra nesse momento. Não é para você pegar o seu carro, vender e colocar tudo em renda variável. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho uma estratégia montada da seguinte forma: 30% do meu patrimônio estão em ativos nos Estados Unidos, 30% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa, 15% em ações no Brasil e 5% em outros, ouro, criptomoedas, enfim. Então, dessa forma, né, eu entendo, poxa, não, peraí, eu preciso comprar o que agora? Fundos imobiliários e ações do Brasil caiu e Estados Unidos subiu. Eu não vou comprar Estados Unidos agora, eu vou direcionar para ações e fundos imobiliários. Tem espaço para comprar renda fixa? Pô, tô com 18% em renda fixa. Pô, vou comprar um pouquinho de renda fixa. Não, passou, 22% de renda fixa. Não, vou esperar um pouquinho, vou comprar mais à frente, mesmo que a renda fixa esteja super em alta agora, eu vou seguir a estratégia que eu determinei aqui para minha vida. Agora, vamos entender o cenário das ações, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Nesse momento que a economia está arranhada, inflação em alta, quem investiu em ações de bancos, elétricas, seguros, saneamento, tá mais tranquilo, porque elas são ações mais defensivas. Elas são ações que, mesmo numa crise, elas continuam ganhando muito dinheiro, tá? Porque elas estão em serviços que a gente fala de serviço perene, né? A população precisa ter água, tratamento de esgoto, independente da crise do Brasil. Os bancos sempre vão ganhar dinheiro com a crise, ganham até mais, porque o crédito fica mais caro, eles ganham mais dinheiro, né? Os seguros também, a gente precisa de seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, enfim. Né? Enfim, são setores que você entende que são perenes e elas acabam sofrendo menos oscilação. Agora, se você está investindo naquela carteira, a famosa carteira do maluco, né? Com Oi, com IRB, enfim, com ações que são aí muito voláteis, inclusive empresas aéreas e empresas de turismo, que costumam variar muito, aí são muito voláteis a economia, né? Aí você também está fazendo maluquice, né? Só apostando no varejo, Magazine Luiza, Casas Bahia, aí você vai acabar ficando maluco mesmo, tá? Mas se você investir numa carteira sólida, com boas empresas, que pagam bons dividendos, você vai conseguir trabalhar com mais serenidade, com uma saúde mental melhor e vai acabar fazendo bons negócios nesse momento, porque nós temos ótimas oportunidades agora que a Bolsa de Valores está nos oferecendo. E nesse momento a gente tem que entender o quê? Pô, o Brasil está em crise?
Tá em crise. Mas e as empresas? O que está acontecendo com a empresa? A gente tem que analisar a empresa que eu sou sócio. Tem muita empresa que nesse momento ela continua lucrando e lucrando até mais do que nos últimos anos. Né? E aí o que acontece? Se as ações estão caindo e o lucro está subindo, é oportunidade. E eu vou te provar aqui na prática. Né? Tem muitas empresas que mesmo nessa crise estão ganhando mais dinheiro do que nos últimos anos. E aí você vai me perguntar, mas então por que está caindo? Não faz sentido. Realmente, a Bolsa de Valores muitas vezes ela é irracional. Tá? O que está acontecendo? Taxa de juros em alta, tem muita gente saindo da Bolsa de Valores, migrando para renda fixa para ficar lá tranquilão, na boa. Só que está deixando de lado boas oportunidades na renda variável. Por isso eu volto na tese de tenha uma estratégia. Defina percentuais aí por blocos de ações, fundos imobiliários, renda fixa, para que você não fique perdido nesse momento de boas oportunidades, tá? Olha aqui, ó, por exemplo, Banco do Brasil, que é uma empresa de excelência máxima que nós temos aqui, podemos ser sócios aí com pouco dinheiro hoje, com R$30, né, você já se torna sócio aí do Banco do Brasil, tá? Nos últimos 10 anos eu peguei aqui os principais indicadores para comparar com as ações de Banco do Brasil. O Banco do Brasil se valorizou 236% contra uma Ibovespa, uma média de 140%, um CDI de renda fixa de 142% e um IPCA de 74%. Olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos em Banco do Brasil, hoje você teria R$3.368, contra um CDI, renda fixa, de R$2.400. Né? Ou seja, o Banco do Brasil, suas ações se valorizaram muito mais do que as pessoas que ficaram acomodadas ali na renda fixa. Tá? Bom, seguindo aqui para os dividendos de Banco do Brasil, ele ainda pagou nos últimos 5 anos uma média de 7,3%. Lembrando que os dividendos pagos pelas ações do Brasil são isentas de imposto de renda, tá? E atualmente ainda pagou 9,54%. Então, na minha opinião, nós temos ótimas oportunidades, só que tem que saber escolher. Tem que entrar em boas ações, tá certo? E aí eu já vou até te ofertar aqui o nosso curso, que é o MPI, tá? Que tá tá fazendo muito sucesso, porque o preço é muito legal e nós estamos em época de Black Friday. Então hoje você pode comprar o nosso curso de ações, fundos imobiliários com renda fixa por 50% aí do valor original, tá? E ainda detalhe, né? Você vai levar o curso de ações, fundos imobiliários, renda fixa com 50% de desconto, ainda vai ter uma mentoria em grupo em vídeo comigo e com a Carol Dias, vai ter um curso completo de planejamento financeiro, uma planilha de controle de ações, tudo dentro aí do pacotão da Black Friday, tudo isso por 50% de desconto. Vou deixar aqui o link para você, tá certo? É irmãosdias.com.br, tá certo? Vou deixar aqui embaixo o link para você ir lá conhecer tudo certinho e já fazer sua inscrição dentro do período de Black Friday. Bom, e os fundos imobiliários, o que está acontecendo agora? Muito similar às ações, tá certo? Os fundos imobiliários agora estão sendo trocados por muitos investidores que estão fugindo dos fundos imobiliários para a renda fixa, forçando a classe de fundos imobiliários para baixo. Só que quem gosta de fundos imobiliários, quem tem visão de longo prazo, sabe que eles geram boa renda, renda isenta de imposto de renda. A gente está comprando imóveis, no caso de fundos imobiliários de tijolo, muito mais baratos do que eles valem. Tá uma festa, tá com muita oportunidade, tá? Então eles estão caindo, claro, porque muitos estão preferindo migrar ali para a renda fixa, tá certo? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada então. Vamos pegar aqui um fundo imobiliário muito conhecido de shopping, tá certo? Que é o XPML11. Vamos fazer o comparativo aqui com a renda fixa. Nos últimos 10 anos, o XPML11 se valorizou 66% contra um CDI de 68%, tá certo? Então o que eu vou mostrar aqui para vocês? Né, que quem investiu no XPML11 em relação à valorização das cotas praticamente ganhou a mesma coisa do máximo da renda fixa. Só que detalhe, se você souber o momento certo de comprar nas baixas um XPML11 da vida, você vai superar muito a renda fixa. Aí que está a grande sacada, comprar no momento certo, como nós estamos vivenciando agora, tá certo? Olhando aqui ainda os dividendos pagos pelo XPML11, nos últimos 5 anos ele pagou 7,8%, porém nós vamos descartar 2020, que foi o momento que os shoppings ficaram fechados, todo mundo lembra o que aconteceu, todo mundo preso em casa. Então atualmente a gente pode considerar que uma média do XPML11 está em 10,5%, tá? Você vê que depois de 2021 ele vem pagando muito perene ali os seus dividendos, né? Então é isso, meus amigos, nós estamos vivenciando hoje um momento de grande oportunidade. E os ricos sempre fazem oportunidade, ganham dinheiro na crise, tá certo? E mesmo você ainda talvez não sendo rico, você pode começar a trabalhar como os ricos fazem, ganhando dinheiro na oportunidade, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero ter esclarecido suas dúvidas. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.